Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, você deve estar se perguntando, né? O que tem a ver Solid com Pulp Fiction, né? Filme do Tarantino. Mas calma que a gente vai chegar lá. Você vai ver que tem tudo a ver. E a gente vai trazer uma reflexão bem interessante aqui nesse vídeo, tá? Então, antes de mais nada, né? Pô, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário se você curte esse tipo de conteúdo aqui que eu venho fazendo aqui no canal. Se você é a primeira vez que está chegando aqui, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aqui a gente fala sobre o universo front-end, mas não só isso, desenvolvimento de software em geral, tá? Recentemente a gente fez até, inclusive, vídeos sobre arquitetura de software, arquitetura hexagonal. Então, se você curte a minha didática, dá uma olhadinha lá, porque o vídeo ficou bem legal, beleza? Então, tá. O que tem a ver, né? Vamos entender um pouquinho aqui qual que é o ponto desse vídeo, tá? Principalmente ali, né, se você perceber aqui, eu marquei, né, o S e o D do Solid, né, que é o Single Responsibility Principle e o Dependency Inversion Principle. Por que é importante, tá? Não que os outros, né, princípios aqui não sejam, não é isso. Mas, na minha opinião, esses dois aqui, eles são disparado os mais importantes que você deve saber, tá? E você que é contra, né, entender aí os princípios do Solid, fala que isso é bobagem, não tem toda essa necessidade, etc, né? É too much, né? Tem muita gente que fala, esse princípio Solid é demais, né? Não tem tanta necessidade no dia a dia, tá? Provavelmente ou você não trabalhou em projetos maiores, né? Que escalaram bastante ou que vão escalar, ou com bastante gente no time e etc, tá? Então, se você trabalha em projetos pequenos, projetos com escopo mais fechado, com certeza, né, não faz sentido você aplicar todo esse tipo de conceito aqui, etc. Inclusive, se for outros paradigmas de programação, que isso aqui foi muito pensado em programação orientada a objeto. Então, se você vai para uma programação funcional, você vai ter algumas dificuldades que você vai ter que adaptar muito conceito ali para você conseguir aplicar, tá? Mas, e eu não estou aqui julgando, né? Obviamente, né? Então, cada um tem o seu objetivo, tem o seu momento na carreira. Então, obviamente, eu não recomendaria para um iniciante já entender todo esse tipo de conceito aqui. São coisas que você vai aprendendo ao decorrer dos anos, beleza? Bom, o ponto interessante que é o seguinte, tem muito desenvolvedor, né, na minha opinião ali, que quer quebrar as regras, né? Ele não quer seguir os padrões e por isso, né, eles nem estudam os conceitos, nesse caso aqui o Solid, tá? E pode até dizer ali que, né, sei lá, estão defasados, muitos patterns, por exemplo, que a gente estuda, né? Os patterns ali do Gang of Four, por exemplo, né? Aquele livro bem famoso. Se você, né, tiver interesse, inclusive, até deixa nos comentários que eu posso fazer até mais vídeos sobre design patterns aqui no canal. Muitos deles já têm mais de 30 anos, né? A maioria, na verdade, tem muito mais do que isso. Então, são sim conceitos que já existem há bastante tempo na nossa área, tá? Nada disso é novo. Mas a ideia, né, é interessante de você quebrar as regras e, né, desafiar e etc. Porém, é importante a gente entender que para quebrar as regras, primeiro você tem que conhecê-las, tá? Então aqui já vai a dica, né? Se você quer, quer decidir por não seguir os princípios do Solid, etc, nos seus projetos, no seu time, na sua empresa, a opinião, né, a decisão, obviamente é sua, né? Não estou aqui para ditar regra, longe disso. Porém, na minha opinião, você deveria, pelo menos, né, conhecê-los, tá? E aí você vai entender agora o porquê do Pulp Fiction. Aqui entra agora a reflexão que eu quero deixar para você, tá? Por exemplo, é como no cinema, tá? Um exemplo que eu gosto de usar bastante é o exemplo do próprio Tarantino, né? Tarantino, para quem não conhece, né, é um diretor bem famoso aí, diretor, ator, etc, escritor, roteirista, que ele criou que, por exemplo, esse filme chama Pulp Fiction, se eu não me engano é de 94, tá? Por que eu tô citando esse filme? Porque na maioria dos filmes, né, existem ali a estrutura de 3 atos, tá? Esse filme aqui, ele é totalmente fora da curva, tá? Porque, como eu disse, né, a maioria dos filmes eles são estruturados assim. Porém, na maioria dos filmes do Tarantino, inclusive esse aqui, não tá estruturado na forma padrão que a gente está acostumado, né? Em 3 atos. O Pulp Fiction é um excelente exemplo, tá? No início do filme, é basicamente o final da história. E o restante também não está disposto de uma forma linear. Então, muita gente, né,
pode até não gostar desse tipo de leitura e etc. Mas a gente não pode dizer que o cara, né, o Tarantino, ele não entende de cinema. Muito pelo contrário, né? Porque para ele conseguir quebrar essas regras que já estão estabelecidas há tantos anos na indústria, o cara ele tem que dominar aquilo, né? Ele precisa entender e ir além. Ele tem que dominar esse tipo de assunto, tá? Então, se você quer seguir, né? Se você não quer seguir essas regras, né? Seguir os padrões e etc, não seguir o sólido, tudo bem. Mas eu recomendo, primeiro, que você estude e domine eles, para daí você conseguir ou quebrar as regras, ou se você decidir por não seguir, tudo bem, tá? Porque daí, sim, né? Quem sabe, você consegue quebrar esses paradigmas, criando novos princípios, novas regras e novos padrões, tá? Então, é muito importante a gente ter esse tipo de senso crítico, né, quando a gente decidir por não seguir um caminho que já está estabelecido na indústria e etc. Tá? Não que seja errado a gente desafiar, longe disso, não é isso o conceito aqui do vídeo, a ideia que eu estou trazendo para você. Eu usei principalmente os dois princípios aqui, né, o S e o D, porque eles para mim são os mais importantes e os que você vai utilizar mais no dia a dia e assim, você consegue já ver um ganho real disso daqui, tá? Os outros também, mas os outros são um pouquinho mais difíceis até de aplicar, por exemplo, em outros paradigmas como programação funcional, tá? Esses dois aqui a gente já consegue aplicar com React, por exemplo, de uma forma muito mais simples, muito mais próxima da concepção original, beleza? Então, curte esse vídeo? Deixa nos comentários aí qual é a sua opinião sobre isso, tá? E qual é a sua reflexão que você tira desse tipo de assunto, beleza? Não se esquece, se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário, isso ajuda muito, fechou? Então é isso, galera. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima.